Boa noite, irmãos. É muita alegria estar na casa do Senhor novamente no dia de hoje. Eu queria começar esse culto lendo 2 versículos para os irmãos. Um se encontra em Salmo 23, versículo 4, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E também Marcos 10, 27, que diz: Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, para Deus, se Ele quiser que essa pandemia, esse corona acabe agora, Ele vai fazer acabar. Mas nós sabemos que tudo tem um propósito, que nada vem por acaso. Todos os planos de Deus têm um motivo. E o que nos resta é esperar e confiar que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos guardar diante disso tudo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Vamos cantar que o nosso Deus é maior que tudo isso. Amém? Estar em sua casa, louvando e agradecendo o seu santo nome. Nós sabemos, Deus, que não importa o tamanho dos problemas que essa pandemia está causando, nós sabemos que o Senhor é maior e o Senhor está em nós, está conosco. O Senhor é poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Pai, obrigado por tudo, Senhor Deus. Amém. Amém.
vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Nós sabemos, nós esperamos grandes coisas ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Esse é o nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós é nos abraçar, Ele nunca parará, Ele nunca parará. Ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Esse é o nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Esse é o nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Muito ofertório? Nessa canção, os irmãos estão liberdade para entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja anseia por esse dia. E nós sabemos que nesse dia não haverá nenhuma pandemia para nos impedir. Estaremos todos juntos, toda a igreja, aqueles que confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, estará subindo para o encontro com o Senhor maravilhoso nos ares. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. A igreja precisa clamar. A igreja precisa buscar naquele que pode todas as coisas, naquele soberano que pode suprir todas as nossas necessidades. Nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão carecendo, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam seus bens também, né? Nós sabemos que a situação econômica do nosso país não está fácil, mas nós podemos buscar naquele que pode todas as coisas. Oremos. Soberano Deus, nós exaltamos o Teu nome. E é tão bom, Deus, falar contigo. É tão bom saber que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Deus amado, como igreja do Senhor, nós queremos clamar ao Senhor nesta noite. Deus, a Tua palavra nos diz que se 2 ou 3 concordarem em oração, assim se fará, ó Deus, e nós estamos aqui em mais do que esse número, Pai. E eu creio no nome de Jesus que os meus irmãos em Cristo concordam com a nossa oração. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o alívio, ó Deus, venha do céu, o socorro chegue do alto céu, Pai, porque nós sabemos que humanamente falando, tudo, ó Deus, experimentado tem falhado, mas nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos, nós sabemos que do Senhor é a terra, do Senhor é a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, ó Deus, todo o governo está nas suas mãos. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que traga mesmo uma solução, Deus, para essa situação. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão chorosas, por aquelas pessoas que estão deprimidas, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor a Tua misericórdia. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Deus, os nossos queridos, ó Deus, que não podem estar presentes. Nós pedimos ao Senhor que vá de encontro com cada um deles, ó Deus, que o Senhor traga alegria nos seus corações, crendo, ó Pai, que muito em breve todos nós estaremos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Oramos, ó Deus, pela situação econômica do nosso país. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor traga uma solução. Nós pedimos ao Senhor pelas autoridades que regem, ó Deus, a nossa nação. Nós pedimos ao Senhor que haja mais amor, ó Deus, menos interesse. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que mude o curso dessa história, Deus, por amor do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, que essa misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E por isso nós somos mais do que vencedores, ó Deus. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esse momento de culto. Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui presente. Que prazer revê-los, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai. Receba, Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Receba, Deus, o nosso louvor, o culto que oferecemos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigada por tudo, nós te louvamos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, tanto aqui fisicamente como aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Vamos, sem delongas, abrir a nossa Bíblia, no texto sagrado de Romanos, no capítulo 5, os versos de 1 a 10. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 10. É uma alegria ver alguns rostinhos que a gente não estava vendo já há algum tempo, né? Aqui com a gente, isso é muito bom. Estamos ainda reunindo com um grupo bem reduzido, mas só de ver alguns irmãos, né, no primeiro culto, depois no segundo, já alegra o nosso coração. Romanos, o capítulo 5, os versos de 1 a 10, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Mais uma vez vamos orar, feche seus olhos, falemos com o nosso Deus. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de prestarmos culto a quem é de direito, ao único que merece, ó Deus, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, obrigado por mesmo dessa forma limitada, podemos novamente estar reunidos aqui na casa que edificamos para cultuar ao Senhor, e que o Senhor possa falar profundamente a cada coração, seja esses que estão aqui, ó Deus, no templo, ou aqueles que estão, ó Deus, em qualquer outro lugar e acessando, ó Deus, pelo meio da rede social. Que o Senhor possa igualmente abençoar todos nós, e que os nossos olhos, os nossos ouvidos principalmente, e o nosso coração possa estar, ó Deus, atentos, abertos para ouvir a Tua Santa Palavra, e não só ouvir, mas aprender de Ti e colocar em prática aquilo que é vontade do Senhor. Assim oramos agradecidos em nome santo de Jesus. Amém. Nos gloriamos sempre no Senhor, é o tema que vamos refletir nessa noite. A ressurreição de Cristo dentre os mortos demonstrou que Deus Pai aceitou o sofrimento e morte de Cristo como pleno pagamento pelo pecado, e que o favor do Pai, e não mais a sua ira contra o pecado, foi direcionado para Cristo, e através de Cristo, para todos aqueles que nele creem. Portanto, a aprovação de Deus a Cristo na ressurreição também resulta na aprovação de Deus a todos que estão unidos com Cristo, e dessa forma resulta na justificação deles, ou seja, de não imputar mais culpa a eles pela culpa ter sido paga pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo que por sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós encontramos paz com Deus, logo no primeiro verso. Paz essa por não sermos mais condenados, por não estarmos mais debaixo da ira de Deus, mas sim por ter os nossos pecados perdoados. Paz que não é apenas um mero sentimento subjetivo, mas uma realidade objetiva, uma realidade para aqueles que são salvos por Cristo Jesus. O verso 2 também enfatiza essa garantia de salvação, que aqui é chamado de justificação, porque fomos salvos da ira de Deus, sendo considerados justos porque Jesus pagou o nosso preço. E aqui o verso 2 vai afirmar, enfatizar um pouco mais essa salvação, que gera essa paz, que nós obtivemos também acesso
por meio da fé, a graça de Deus, na qual nós estamos firmes. O que significa estar firmados na graça de Deus? Significa que estamos seguros da nossa salvação, que estamos seguros de ter escapado da ira de Deus, estamos seguros que o Senhor Jesus pagou todo o preço necessário, toda a culpa. Ele morreu pelos pecados anteriores, pelos pecados presentes e até mesmo pelos pecados futuros que venhamos a cometer. E aí significa que estamos seguros nessa salvação inabalável que Cristo nos concedeu por meio da sua morte e ressurreição. Qual é o resultado de tudo isso? É uma grande alegria, uma satisfação que aqui o apóstolo Paulo vai chamar de gloriar-se na esperança. Mas esse gloriar-se significa alegrar grandemente, se satisfazer de forma plena. E é interessante que somente o apóstolo Paulo utiliza esse termo e nas mais diversas cartas. Gloriar-se pela tremenda satisfação que ele tinha em servir a Jesus. Sempre um homem dedicado a Deus, sempre um homem que procurou servir a Deus, mas em certo momento ele descobriu que ele estava servindo uma religião, que ele estava servindo algum tipo de dogma e não ao Cristo verdadeiro, não ao Deus realmente verdadeiro. Naquele encontro ali no caminho de Damasco com Jesus, ele passou então a seguir verdadeiramente o Senhor. E aí ele passou a usar esse termo, gloriar-se, ou seja, satisfazer plenamente, se alegrar de uma forma intensa por ter recebido algo de Deus. E o resultado de tudo isso, essa alegria que Paulo chama de gloriar-se, na esperança. Que esperança? Esperança que eu e você, cada um daqueles que aceitaram e receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor de sua vida, estão sendo aperfeiçoados dia após dia, e esse aperfeiçoamento é promovido pelo próprio Deus, e seremos aperfeiçoados em plenitude quando Jesus vier buscar a sua igreja, e aí juntos viveremos com Ele para sempre na glória. Esse deve ser o motivo da nossa alegria. Nós somos aceitos por Deus, nós somos justificados pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus, e o mundo não pode nos oferecer algo que se compare a isso, algo que possa ser maior do que isso. Essa alegria que nós temos por ser aceitos pelo Senhor Jesus, aceitos por Deus, ser reconciliados novamente com Ele, é algo que só Deus realmente pode dar, que nenhuma riqueza, nenhum bem, nenhuma outra pessoa ou qualquer outra coisa pode nos satisfazer de uma forma mais plena do que sermos reconciliados com Deus. O laço, o elo que foi quebrado lá no Éden pelo pecado, foi desfeito na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. E essa alegria que nós temos, ela é tamanho, ela é tão gigantesca. O apóstolo Paulo fala gloriar-se justamente por isso, ela tem um peso de glória, ao ponto do apóstolo Paulo dizer no verso 3, que também nos gloriamos na tribulação. Relembre comigo aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, essa alegria não é apenas por estar sendo aceitos por Deus, essa alegria não é apenas por ter tido os nossos pecados perdoados, não é apenas por vivermos momentos de contentamento, momentos de paz, essa paz gerada em nosso coração, que não somos mais culpados e somos inculpáveis, não porque deixamos de errar, mas porque o preço do nosso pecado foi pago por Jesus. Essa alegria é tamanha ao ponto de nos gloriarmos também nas tribulações, ou seja, nem os momentos difíceis, as lutas, os problemas que enfrentamos dia a dia, ou qualquer outra coisa, é capaz de tirar a alegria de quem foi justificado por Cristo. Enquanto os intempéries desta vida terrena traz desespero e angústias para muitas pessoas, aqueles que são justificados por Cristo, aqueles que foram salvos, ao serem provados, diz o texto que eles se tornam perseverantes. Olha aí comigo o que diz no final do verso 3: pois a tribulação produz perseverança. Ao invés de desesperarmos, ao invés de perdermos o rumo, a direção, de ficarmos angustiados, por termos essa alegria de sermos reconciliados com Deus, essa alegria de novamente sermos aceitos por Deus, esses momentos difíceis de tribulação, eles vão gerar em nós perseverança. Enquanto outros se desesperam, nós nos tornamos cada vez mais perseverantes, aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor único e suficiente de sua vida. E eles que quando nós nos tornamos perseverantes por meio das tribulações, nós também passamos a ser pessoas experientes,
pessoas que aprendem com as dificuldades, pessoas que aprendem com seus erros, pessoas que não vão mais errar facilmente naquela mesma coisa porque se tornaram experientes, conseguem olhar o caminho que trilhou e ver aquilo que é bom e é ruim, corrigir os erros diferente, então se torna também experiente. E as pessoas não, parece que as pessoas que estão sem Cristo, parece não, isso é uma certeza, uma verdade. Aqueles que estão sem Cristo, aqueles que não têm certeza da salvação de sua alma, aqueles que não receberam essa justificação dada pela morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, eles quanto mais erram, mais cometem o mesmo erro. E às vezes eles chegam a dizer que são assim mesmo, que isso faz parte do seu caráter, do seu DNA, da sua estrutura, e vão cada vez se afundando mais no mesmo erro, porque eles não se tornam experientes. Nós só nos tornamos experientes nas tribulações que geram perseverança quando nós somos justificados por Cristo. Por isso, somos então justificados e aí perseveramos, não desistimos em meio às dificuldades. E isso traz para nós a esperança, a experiência, e essa experiência produz também a esperança. Esperança, queridos, é um sentimento, e eu não gosto nem de dizer que esperança é um sentimento, mas eu gosto de dizer que a esperança é além do sentimento. A esperança, ela está muito ligada à fé, porque a esperança é algo que você não enxerga fisicamente no momento, mas você tem convicção de que vai acontecer. E a esperança é o que move o ser humano. Alguém sem esperança não tem motivo para levantar todos os dias e caminhar e fazer os seus afazeres, porque alguém sem esperança diz assim: o que adianta levantar? O que adianta trabalhar? O que adianta fazer isso ou aquilo? Porque são pessoas que já não têm esperança. Então a esperança, talvez poderíamos dizer assim, que ela é o combustível que move o ser humano, e principalmente o cristão. E esperança verdadeira só pode ter aquele que é remido e lavado no sangue do Senhor Jesus, porque qualquer esperança que tivermos em pessoas, ou em coisas, ou em falsas crenças, elas serão frustrantes para nós, e nós vamos descobrir que elas não são verdadeiras, não são capazes de nos sustentar. Mas a esperança no Senhor Jesus Cristo é uma esperança diferente, porque enquanto muitos já não creem em dias melhores, o salvo ou o justificado, assim chamado aqui pelo texto, por Cristo, sabe que tudo isso vai passar. Nós ouvimos esses dias muitas vezes na mídia, nos canais de televisão, algumas pessoas que são conhecidas e famosas dizer: fique tranquilo, vai passar. Eles falam isso sem fundamento, eles falam isso sem saberem que quando nós acreditamos que vai passar, é porque nós sabemos que o Senhor está no controle. E ainda mais, se não passar, se toda a humanidade fosse acometida por esse vírus e viesse o fim, nós saberíamos também que isso só estaria o quê? Chegando o nosso encontro com o Senhor Jesus, o nosso encontro onde Ele virá buscar a sua igreja e vai levar todos nós para vivermos juntos eternamente com Ele na glória. Então isso não nos tira a esperança. Se nós soubéssemos que o mundo está prestes a acabar, nós não vamos ficar desesperados. Aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles não vão ficar desesperados, porque eles vão falar: se está perto o meu encontro com o meu Salvador, está perto o dia dessas lutas acabarem, dessas dores acabarem, está perto o dia de viver num lugar de gozo, alegria, onde o Senhor Jesus vai estar lado a lado comigo e vamos conhecê-lo como hoje nós somos conhecidos por Ele. Essa é a esperança que nós temos, essa é a esperança que o justificado por Cristo tem, e ele sabe que mesmo que as situações não passem, ainda há esperança, porque a vida eterna se aproxima, e a vida eterna, como diz o próprio nome, é eterna. O verso 5 nos diz que essa esperança não nos decepciona. Leiam comigo, olha o que diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por isso não nos decepciona. Essa esperança é em Deus. Essa esperança não é em nenhum dogma, não é em nenhuma filosofia, não é em nenhum falso Deus, não é em nenhuma solução humana, mas é no Senhor. E aí essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, diz o texto, pelo próprio Espírito Santo. E do verso 8 até o 11, nós encontramos essa garantia inabalável da nossa salvação, pelo qual
De uma vez por todas fomos salvos da ira de Deus e aceitos como seus filhos. É interessante o verso 8, que ele vai dizer assim: mas Deus demonstra o seu amor a nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda nós éramos o quê? Pecadores. O Senhor não morreu por nós pensando que nós éramos bonzinhos, que nós poderíamos conseguir por nós mesmos. Ele morreu justamente porque Ele sabia que o preço era pesado demais para eu e você conseguir pagar. Nenhum de nós era capaz de pagar a dívida que estava sobre nós, e aí Ele morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: como agora nós fomos justificados no seu sangue, muito mais ainda por meio dele nós seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, garantia da eternidade da salvação, garantia que Jesus morreu, pagou o preço que estava sobre nós, e todos aqueles que entregam a sua vida nas suas mãos, que reconhece Ele como Senhor único e suficiente da sua vida, não mais está condenado, não mais está sobre a ira de Deus. Vai continuar pecando, sim, mas agora cada vez que pecar, vai ser movido pelo Espírito Santo ao arrependimento, vai confessar os seus pecados e novamente ser perdoado, porque o sangue de Jesus, como eu disse, nos purifica de todo pecado, não só os do passado, não só os do presente, mas também aqueles que ainda vamos cometer. Porque as pessoas se desesperam, porque as pessoas não têm essa certeza. O que o apóstolo Paulo queria dizer para a igreja de Roma, e o que o Senhor Jesus quer dizer para cada servo dele que ouve essa palavra, é de que nós não precisamos desesperar. Nós estamos salvos da ira de Deus, ainda que não estejamos salvos da ira humana, mas como diz o próprio texto sagrado, a gente não deve se preocupar com aquele que pode matar o corpo, mas sim com aquele que pode desviar a nossa alma. Então, se nós sabemos que o corpo pode até chegar a ser morto, mas que ninguém pode nos separar do amor de Deus, em Romanos mesmo Paulo vai dizer isso, que ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem tristeza, nem angústia, nem doença, nem tribulação, ou qualquer outra coisa é capaz de nos separar do amor de Deus. O verso 10, eu gosto muito desse verso também, porque ele vai deixar ainda mais claro essa certeza. Ele diz assim: se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, porque Cristo vive. Eu fico muito maravilhado quando eu penso que nós que cremos em Jesus, que temos a vida alcançada por Ele, somos as únicas pessoas da face da terra que pode dizer: o meu Salvador vive. Eu creio em quem está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive e reina eternamente. E encerra o verso 11 dizendo: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora essa reconciliação. Portanto, queridos, independente de qualquer coisa que podemos enfrentar, a nossa alegria está garantida pelo Senhor, e nada pode mudar o destino de quem é salvo e justificado por Cristo Jesus. Por isso nos gloriamos sempre no Senhor, seja em tempos fáceis, seja em tempos difíceis, seja em momentos de alegria ou de dor. Por quê? Porque o maior bem que alguém pode ter alcançado, aqueles que aceitam o Senhor Jesus já alcançou, que é a reconciliação com Deus, a justificação dos seus pecados, o perdão e a aceitação, não mais agora como pessoas julgadas, condenadas, mas como filhos amados do Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração, e que nós possamos nos alegrarmos, nos gloriarmos sempre no Senhor, sabendo, tendo essa certeza, não existe motivo para aquele que serve o Senhor Jesus deixar de gloriar, porque ninguém pode tirar aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. Fique em pé no seu lugar, aí na sua casa, fique como você achar melhor, e vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, te somos gratos, Pai, por essa palavra que vem, ó Deus, nos lembrar daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, a nos lembrar, ó Deus, que o Senhor aceitou única e plenamente o sacrifício do Senhor Jesus, e que a ira do Senhor, ó Deus, que estava sobre a humanidade, ela foi direcionada, ó Deus, não mais como ira, mas como aceitação pelo preço pago, ó Deus, pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, e que possamos, ó Deus, nos gloriar sempre no Senhor, que, ó Deus, os momentos de provação possam gerar em nós perseverança, que a perseverança, ó Deus, possa gerar em nós a experiência, e por sermos experientes, ó Deus, possamos ter a esperança
de que o Senhor, ó Deus, é dono de todas as coisas e de que o Senhor, ó Deus, garante a nossa vitória e garante para cada um daqueles que te servem a vida eterna. Assim nós oramos, Pai, e pedimos que o Senhor nos despeça em paz agora aqueles que vão para os seus lares e que possam nos guardar, ó Deus, guiados e protegidos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E aqui não estou vendo visitantes, mas você que ouve essa palavra por meio das redes sociais, tem um visitante ali, né? Tem um visitante. Mas você que ouve essa palavra, se você ainda não tem essa certeza de justificação, de que o Senhor Jesus é dono e Senhor da sua vida, é simples você mudar essa situação. Basta você reconhecer que é um pecador e entregar a sua vida no controle e na direção do Senhor Jesus. Peça a Ele: Senhor, seja dono do meu coração e da minha vida. E aí você vai gloriar-se no Senhor pela essa certeza de que você foi reconciliado com Deus. Que o Senhor abençoe, que cada um possa se dirigir ao seu lar, guardado e protegido pelo Senhor. Você que nos acompanha pela internet, obrigado aí por estar acessando e obrigado por cultuar a Deus junto conosco.